Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de Como é que você consegue. Esse é o nosso primeiro podcast. Eu preciso dividir com vocês que a realização desse podcast é mais do que um sonho, né? Eu estou há mais de 4 anos olhando, visitando, babando, olhando para podcast. Eu sempre sonhei quando seria a minha vez, quando seria a minha chance de ter o meu próprio podcast. E hoje é o dia que esse sonho está se realizando. Meu nome é Vitor Carvalho, eu sou professor de vendas, eu sou especialista em vendas. E hoje, para esse bate-papo, eu estou trazendo aqui a Larissa Alves, meu Deus do céu. Larissa Alves, nutricionista, mãe, empresária, uma mulher incrível. E hoje a Larissa vai ser a nossa primeira convidada do nosso podcast. Então, seja muito bem-vinda, Larissa. Obrigada, Vitor. É uma honra estar aqui com você, fazer parte desse projeto e ser a primeira participante. Estou muito feliz, estou muito honrada. Obrigada pelo convite. Que bom, é um prazer ter você aqui. Para dividir um pouco com vocês, né? A Larissa foi uma das minhas primeiras alunas como mentoria, como mentorada. E a Larissa é um fenômeno hoje a nível de resultado, a nível de conquista, a nível de crescimento. Então, a essência desse podcast é trazer para vocês o relato do dia a dia, do cotidiano da Larissa, de como é que ela consegue dar conta de tudo isso. Então, a gente vai conduzir esse podcast em 3 momentos, passado, presente e futuro. Então, a primeira pergunta, Larissa, eu quero olhar para a Larissa lá de trás. Me conta um pouquinho da tua formação, da tua infância. Como é que foi a tua vida no começo, até você chegar aqui? Olha, falei isso em terapia, hein? Como é que eu vou falar de tudo, né? Como é que eu vou iniciar lá da infância? Como foi nessa construção? Na infância, eu sempre fui muito cobrada, sabe? A minha mãe, virginiana máxima, ela sempre gostou de tudo feito com excelência. Legal. Então, eu tinha muito isso, assim, eu tenho que ser boa, eu tenho que fazer com excelência, não posso errar. Então, eu acho que trazendo, assim, né, para a forma como eu fui criada, eu sempre busquei muito isso, né? Eu sempre fui muito determinada, eu sempre quis bons resultados, eu queria muito agradar. Sim. Então, acho que o início foi assim. Tá, e a nutrição, né? Porque é algo que eu sempre fico curioso, né? Como é que a nutrição entrou na tua vida e em que momento você entendeu que nutrição era para você? Eu digo que a nutrição me escolheu, né? Eu sempre quis cuidar. Quando eu era criança, eu brincava de médico, né? Tinha aquele sonho, quero ser pediatra. Era uma referência para mim. E aí, eu imaginava que estar na área da saúde, primeiro momento, né? Vou fazer medicina. Só que não era aquilo. Eu tinha isso na cabeça porque eu achava que para trabalhar com pacientes eu precisava estar dentro de um hospital. E não era. E aí eu fiz o primeiro vestibular e coloquei para medicina, mas ainda, né, sem saber se era exatamente aquilo que eu queria. E aí não passei. E aí no meu segundo ano do vestibular eu já estava com outra cabeça, com outra mentalidade. E aí comecei a pesquisar sobre a nutrição e me apaixonei. Assim, falei, é isso que eu quero. E aí, na época, eu fiz, né, o Enem e a Federal do Rio estava em greve. Então, eu tinha nota para entrar, fiquei naquela, será que vai dar certo? Será que não vai? Mas em greve não estava chamando ninguém. E aí eu passei com bolsa de 100% para uma faculdade particular. E aí comecei na faculdade particular, quando acabou a greve da UFRJ, eu falei, vou sair, vou para a Federal. E aí foi assim que eu iniciei na nutrição. A formação, né, de educador físico, tu sabe, né? E hoje, olhando para o passado, eu fico lembrando a época de estágio. Eu acho que hoje eu não aguentaria. Porque eu acordava 4 horas da manhã, eu pegava 2 ônibus para ir para a Lagoa, não chegava nem a R$1.000 de salário, à noite tinha faculdade. Mas naquela época a minha cabeça era muito feliz e com certeza do que eu ia fazer. Então a pergunta é, como é que foi para você esse processo ali da formação? Como é que você conduziu? Foi leve, foi tranquilo? Como é que foram tuas notas? Como é que foi você na faculdade? Então, foi um desafio, né? Assim, ainda mais numa faculdade federal. O primeiro período, muitas matérias, eu acho que eu tinha 9, 10 matérias. E é isso, a vida, né, acontecendo. E eu não tinha que trabalhar,
porque na época a faculdade era integral, então não trabalhava, era só aquilo, mas me dedicava muito, assim, nossa, virava noites estudando, café demais. Aí, no último dia do primeiro período, gastrite nervosa. Eu fui parar no HU, no Hospital Universitário, passando muito mal, porque eu estava de tanto café, de tanto nervosismo. Então, assim, não foi fácil. Mas eu também nunca pensei em desistir. Legal. Assim, nunca pensei em, não vai dar, vai ter que dar. E aí, quando a gente está dentro da faculdade, né, no meu caso, a educação física, como eu disse, a gente acaba descobrindo ramificações, né? Então, quando eu cheguei lá, eu podia trabalhar em academia, em escola, dança e por aí vai. Então, dentro da nutrição, eu sei que também tem essas ramificações. Então, como é que foi para você quando você se encontrou dentro da nutrição? Então, eu acho que, assim, com essa ideia de sempre do cuidar e achar que ainda precisava estar em um hospital, a minha ideia inicial era trabalhar no hospital, né? A nutrição clínica. E foi aí que eu comecei até a me envolver com pesquisas nessa área. Eu participei de 2 pesquisas na área de câncer, fazendo iniciação científica no INCA, e era completamente apaixonada. Mas também sabia que gostava muito do consultório, de me conectar às pessoas, de ajudar. Para mim, assim, na nutrição da UFRJ, o antigo currículo, a gente só tinha o estágio no final, que era o estágio obrigatório. Então, o momento que eu fui mais feliz na faculdade foi quando eu fui estagiar, né? E aí passei por toda a parte clínica. Além disso, né, restaurante, que eu nunca gostei, mas atender clínica da família, no hospital, realmente conseguir trocar com as pessoas, ajudar, aconselhar, foi ali que eu me encontrei. Legal. E aí, hoje a gente está falando de quantos anos de formada? Meu Deus, formei em 21? 20, final de 20. Tá. 5 anos. 4, 5 anos aí. E quando você sai da faculdade, e isso para muitas é uma... E agora? Como é que foi para você? Eu estou formada, estou com diploma, e agora o que eu faço? Como foi para você essa transição ali de estagiária, abre aspas, para uma profissional formada? Aí a gente vai entrar num ponto importante. Vamos lá. 2019, eu passei por uma situação pessoal, assim, separação dos meus pais. E ali eu comecei a desenvolver crises de ansiedade. Com essas crises, eu não sabia, não percebia, mas eu comecei a descontar na comida tudo que eu estava sentindo. Passei um tempo sem falar com a minha mãe, então isso acabava comigo. E aí, a comida era ali o meu momento de conforto, era o meu momento de prazer, de bem-estar. E eu comecei a ganhar muito peso. Virando noite estudando, fazia baldes de pipoca, estudava comendo pipoca. Então, fui ganhando peso de forma gradativa. Quando eu reparei o que estava acontecendo, quando eu me dei conta, eu já estava com 14 quilos a mais. Caramba. Só que era no final da faculdade. E aí, o que aconteceu? Lembra que eu te falei que eu sempre quis estar em hospital? Sim. Gostava do consultório. Mas, naquele momento, eu achei que não era capaz. Como é que eu vou ajudar alguém a emagrecer? Como é que eu vou transformar a vida de alguém se eu não estou conseguindo transformar a minha? E ali eu falei, não, eu vou terminar a faculdade e eu vou fazer residência. Vou estudar para residência, não vou para o consultório. Aí veio a pandemia. Na pandemia, eu comecei a me envolver mais com o Instagram. Ali eu tinha 2, 3 mil seguidores, mas eu sempre falei bem, sempre gostei de mostrar a minha vida. Então, na pandemia, com mais tempo em casa, comecei a fazer mais receitas, comecei a falar mais sobre a nutrição. E aí foi quando eu comecei a ficar balançada, assim, eu falei assim, eu acho que dá para ir. Mas eu não me sentia boa o bastante, porque eu ainda estava num peso que eu nunca tive, né? 14 quilos a mais.
era um sobrepeso, eu não estava bem comigo, com o meu corpo. Então, eu estava tentando me encontrar. Mas quando eu comecei a realmente me envolver ali com o Instagram e gostar mais, eu falei, tá, vamos ver o que vai acontecer. E aí, quando foi em final de 2020, né, quando tudo voltou e eu consegui terminar os estágios, você sai de estudante, porque no meu caso uma faculdade integral, eu era só estudante para desempregada. Sim. E aí eu falei, agora eu tenho que ir, assim, não tem mais jeito, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, assim, início de 2021 eu já estava atendendo, né? Subloquei uma sala que na época era de uma psicóloga e comecei a divulgar no Instagram que estava atendendo. E eu tinha um público, assim, né, ali que gostava, que interagia, que engajava. Então, comecei a atender essas pessoas que viam, né, a minha rotina, o meu dia a dia, falando de nutrição e que se interessavam de alguma forma pelo meu trabalho. Legal. Esse processo de transição, eu acho que não é só na nutrição, mas como em diferentes áreas, é uma dificuldade absurda do profissional e da profissional, porque ela não recebe em nenhuma faculdade que eu conheça uma orientação do que fazer depois. Então, o que é colocado na cabeça de vocês é estuda, 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 se forma a certificação, por aí vai, mas não te ensinam como estruturar um consultório, não te ensinam como precificar, não te ensinam como captar cliente. Então, aqui é uma baita dificuldade. Eu quero entender, quando você, então, sublocou o espaço, quando você conseguiu atrair os seus primeiros pacientes, como é que você fez tudo isso? Por exemplo, como é que você definiu o teu preço? Além do Instagram, como você fazia os movimentos de captação? Divide um pouco para aquela Nutri que está começando agora. Nossa. Olha, eu não sabia nada de nada, é isso. Você sai da faculdade sem saber o que você vai fazer, assim, qual o caminho que você vai seguir, como que você precifica, como que você capta pacientes. E aí eu fui tentando entender, assim, né, naquela região, quanto mais ou menos as pessoas pagavam. Coloquei o preço bem abaixo, porque eu não me achava boa. Não, formei agora, não posso cobrar a mesma coisa, né? Então, vou cobrar menos. Mas uma coisa que eu fiz, que deu muito certo, eu malhava em uma academia de bairro. E aí, assim que eu formei, eu chamei o dono para conversar. Falei, olha, acabei de... Você tem Nutri aqui, parceira? Não, não tenho. Eu acabei de formar e tenho interesse em atender. A gente pode fazer um modelo de parceria. Já era estratégica ali. Com certeza. Mas, assim, na minha cabeça, foi. E aí, eu comecei a atender numa academia. E foi muito bom, assim, porque, embora tinha uma porcentagem bem alta, Sim. Eu comecei... É diferente, né? Você sai da faculdade e vai pescar num oceano. Ali, eu estava pescando num aquário. Sim. Então, acho que ali foi um ponto importante. Eu comecei a ter bastante paciente, né, na academia e consegui fidelizar esses pacientes. Então, quando eu encerrei o meu ciclo ali, eu tinha uma cartela de pacientes que gostavam e confiavam no meu trabalho. Então, acho que você, assim, para você que está se formando agora, eu acho que parcerias é o ponto mais estratégico que a gente Excelente, excelente. Eu, quando falo de precificação, eu recentemente vivi uma história que eu acho que é bom para você ouvir. Eu estava chegando no Maracanã, o Flamengo foi campeão mais uma vez, então eu estava chegando no Maracanã e estava eu, meu filho, a Dinda dele. E assim que a gente chegou, tinha um rapaz vendendo capa de chuva. E aí, assim que eu tirei o pé do trem, né? Capa de chuva, R$10, eu... Cara, vai chover. Eu não pensei nisso. Aí eu olhei para o céu e falei, não vai chover. Logo, aquela capa de chuva R$10 para mim não funcionaria. Ela podia ser R$1. E eu fiquei mais, óbvio, estudante, eu fico sempre olhando. Eu fiquei ali 2 minutinhos observando o vendedor e rapidamente ele mudou 2 capas por R$10. Falei, cara, agora é R$5 a capa. E ninguém comprou. E aí eu comecei a refletir que se eu tivesse saído daquele trem naquele momento, tivesse um temporal danado, eu teria pago R$50 na capa. Mas eu não estava comprando por 5. Então, o que a gente aprende com base no que você falou? A tua precificação, isso talvez possa doer o coração de algumas profissionais que estão começando. Mas ela não é totalmente relacionada ou proporcional ao teu tempo de formação. Não é. Eu conheço nutricionistas de 30 anos de mercado que cobram menos que você.
Eu conheço nutricionistas com 1 ano de mercado que cobram mais. Então, a precificação ela não é apenas sobre o ambiente, público-alvo, mas é sobre o problema que você resolve. Naquele caso lá, a capa de chuva resolveria muito o meu problema se tivesse chovendo. Então, primeiro, eu acho que a gente tem essas limitações, essas crenças de precificação. Eu estou começando agora, não sou bom o suficiente. Isso é geral. Só que aqui a gente tem aqui um ótimo cenário, um ótimo exemplo para mostrar que não é apenas a parte técnica, mas tem muito mais sobre isso. Então, seguindo a história, né, você entrou no espaço, começou a captar, fez a parceria, que acho que é algo importante de se falar. A parceria estratégica é algo que funciona até hoje, funcionava na época dos nossos pais e funciona até hoje. Mas aí me diz, porque eu sei que houve um período onde você ficou tanto no consultório quanto na parte acadêmica, então houve uma certa dificuldade para onde tu ia. Como é que foi isso? Conta pra gente. Então, e aí, quando eu formei, né, lá no final de 2020, início de 2021, comecei a atender. Eu, na faculdade, falei que participei de projetos de iniciação científica. E tem uma professora incrível, professora Wilza, que coordena esses projetos, né? Ela me deu aula, mas ela também tem muitos alunos de pós-graduação. E ela confiava muito em mim, assim, pela dedicação, por tudo que a gente foi construindo, né, ao longo dos anos. E aí ela, em 2021, falou para mim, Lari, eu tenho uma bolsa, que é num formato como se fosse um técnico do laboratório, 20 horas semanais, para ganhar R$2.000. Você quer? Falei, quero. 2021, tinha acabado de me formar, era pelo menos ali um fixo, 20 horas semanais, eu fazia em 3 vezes na semana, 2 vezes eu conseguia intercalar com o consultório. Vamos embora. E eu gostava muito também dessa parte de pesquisa. Só que eu não me via na área acadêmica para o resto da vida. Então, eu sabia que aquele momento tinha um prazo de validade, né? Assim, eu não ficaria ali para sempre. 2021. E aí, naquela época, a minha demanda era comigo e com o meu trabalho. Era só isso, né, que eu importava e que eu tinha. Então, eu vivia para trabalhar e para academia. E aí, não falei, né? Eu formei com 14 quilos a mais. Mas, durante 2021, né, onde eu já estava atendendo, onde eu estava vivendo aquilo que eu aconselhava os meus pacientes, eu comecei a emagrecer. Então, vivi um processo de emagrecimento. E aí, no final de 2021, eu estava no meu melhor corpo, estava construindo a minha carreira e estava tudo muito bem, né? Falei, dá para administrar isso aqui por mais um tempo. Quando foi em 2022, uma gravidez inesperada. Eu tinha acabado de alugar meu apartamento sozinha. Eu dividia apartamento com uma amiga e aí eu tinha dado o passo. Em maio, eu aluguei meu apartamento. Em agosto, eu descobri que estava grávida. Eu ainda estava mobiliando o meu apartamento. E aí, eu lembro que eu chorava e falava, meu Deus, eu não tenho nem sofá, como é que eu vou ter um berço? Imagino. Desesperada. E aí, eu falei, agora que eu não posso perder esse fixo mesmo. Não sabia o que ia acontecer, porque o consultório é isso, você oscila, né? Um mês é de um jeito, oscilava. Eu oscilava muito, não tinha previsibilidade no consultório. Então, eu me agarrei, né, ao que eu tinha ali fixo, por mais que não fosse muito. E aí, não tinha coragem. Assim, eu sabia que precisava dar um passo a mais. Tá, calma, eu vou te interromper, não sou mal educada, mas que tem uma parte importante aqui. Porque boa parte do nosso público hoje é feminino. E eu não sei o que é ter esse sentimento. Porque, apesar de eu ser um pai maravilhoso, parceiro, presente, a gente sabe que a mulher é a que sente, de fato, esse impacto. Então, para você ali, a descoberta da gravidez, como foi para você emocionalmente descobrir
talvez, abre aspas, e eu abro aspas porque é o melhor momento da vida, que a gente não sabe que não é, porque a gente vai ter ótimos momentos, mas como é que foi você, mulher, naquele momento, mãe, olhou e falou, cara, e agora? Como é que foi tua cabeça ali? Desesperador, porque é isso, as pessoas trazem como um momento incrível. É o melhor momento da sua vida, você fica muito feliz, você fica bonita. Eu me sentia horrorosa. Eu não me sentia bonita. Eu não sabia como eu ia fazer. Eu olhava, assim, até a parte financeira mesmo. Como é que eu vou fazer isso? Não tem como. Não tem como, a conta não fecha. E não foi um bom momento, assim. Não era Sim. extremamente feliz. Tinha os meus momentos, mas não foi leve, não foi tranquilo, foi bem desafiador. E eu lembro que assim, eu ficava mal e levava isso para a terapia de eu me sinto mal o tempo inteiro, eu não me sinto feliz, apesar de amar a minha filha. Eu já tinha aquela culpa materna, né? Eu me sentia culpada por estar triste pelos momentos de desafio. Então, ai, não foi legal. Houve, em relação a peso, né, depois da chegada da Mafê, houve algum desafio ali quando a gente olha para peso, para alimentação, depois da chegada dela? Como é que ficou a tua rotina alimentar? Então, perdi 14 quilos em 2021, né? 2022. Adivinha quanto que eu ganhei? 16? 15? Não, 14. 14, Eu fiquei igualzinho, presa igualzinho. no 14. Mas durante a minha gestação, isso era uma questão. Porque eu ficava muito preocupada com o peso, né? Estava no meu melhor corpo. A minha vida antes dela era trabalhar, né? Mas eu acordava 5 da manhã, na academia já estava às 6, malhando pesado. Aí saía da academia, ia ou para o FRJ ou para o consultório, dependia do dia, ou até os dois. Sim. Às vezes eu saía do FRJ e ia atender à noite. Chegava em casa 10, 11 horas. E, dependendo do dia, eu ainda voltava para a academia para fazer cardio. Dependendo do horário. Então, quando eu me vi, né? Nossa, tô grávida, ganhar peso, eu vou ganhar. Isso é um fato. Eu me cobrava muito, né? De manter uma boa alimentação, de manter uma boa rotina. Mas aí veio o primeiro desafio. Eu tive hiperêmese gravídica. Eu vomitava muito, muito, de desidratar e parar no hospital. Então, assim, vomitei até os 7 meses de gravidez. A pressão lá embaixo, eu não conseguia fazer atividade física. Então, o meu período, né, de gestação, eu não pratiquei exercício. E isso, para mim, era terrível, porque eu gostava muito e eu via outras mulheres grávidas se exercitando e, assim, aquela comparação, né? Sim. Então, no final de tudo, eu ganhei 14 quilos, estava extremamente insegura com o meu corpo, mas vivendo aquele processo. Eu falei, tá, depois a gente resolve isso, né? Uma coisa de cada vez também. Porque era muito cobrança. Para você, como nutri, e eu acho a parte mais interessante, porque quando a gente olha, por exemplo, para um treinador de futebol que nunca botou o pé em campo, ele pode ser o melhor que for, mas há coisas ali que ele não vivenciou. E aí, no teu caso, existe um ganho de peso que você vivenciou, o que é estar lá e depois você conseguiu. Existe uma gravidez no meio desse caminho, onde a alimentação interfere diretamente também na qualidade dessa gravidez. Então, para essas mulheres, para essas mães que estão te ouvindo, olhando para esse processo de gravidez, você como nutri, o que você diria para elas a nível de orientação, de alimentação? Qual é o melhor caminho para essa mamãe agora grávida, que talvez esteja igual você esteve naquele momento? O que você diria para ela? Eu acho que é você entender que é um momento, né? As suas demandas vão aumentar. Você vai sentir mais fome, você vai sentir mais vontade de carboidrato. Eu lembro que eu queria comer arroz, feijão e farofa todo dia. É o seu corpo pedindo por mais energia. Então, o meu conselho é sempre tentar equilibrar com o que você já faz, com o que você já tem dentro da sua rotina, entendendo que vão ter momentos em que eu vou comer mais um pouquinho aqui, eu talvez não faça uma boa escolha aqui, mas que é pontual. Você não precisa ficar naquele lugar para sempre.
Então, acho que esse seria o meu conselho. Assim, Legal. como... E só para eu entender e passar por essa parte da gravidez, tua rotina, como é que foi? Porque grávida, pelo pouco que eu te conheço muito, você não parou, não ficou quieta. Então, como é que foi a gravidez ali, olhando para trabalho? Eu sei que a academia você não conseguiu ir, mas trabalho, como é que você conciliou tudo isso? Trabalhei muito. Não parei. Imagino. Trabalhei... Nossa, agora lembrando aqui, eu trabalhei muito. A Maria Fernanda nasceu numa quinta-feira. Terça-feira eu estava atendendo online, em trabalho de parto já. Porque eu já tinha 2 centímetros de dilatação. Sentindo dor demais, mas estava atendendo. É isso, eu estava desesperada, não sabia como que eu ia fazer. Tinha uma criança chegando, né? Como é que eu ia dar conta? Até então, dava conta de mim. Agora, tinha uma criança. E você, como pai, você sabe, né? Sim. Aí acaba o primeiro, principalmente, né? Acaba nos gerando muita insegurança por conta do novo. E aí é financeiro, é saúde, é violência. A gente começa a pensar em coisas que a gente não pensava. E aí, quando a Maria Fernanda chega, obviamente, eu espero que você tenha tido o teu período de resguardo e depois, rapidamente, você voltou a trabalhar. E aí eu quero entender o seguinte, ela já está rindo, tá, pessoal? Mas olhando para a rede de apoio, que eu sei que hoje esse é um calcanhar de Aquiles de muitas mulheres. A gente vê e não tem como negligenciar a realidade. Tem gente que não tem rede de apoio. Então, não tem como dizer que a competição é igual, porque não dá. Alguém que está cuidando de uma criança sozinha, que não tem pai, que não tem mãe, que não tem família, que não tem suporte, não é igual a quem tem. Então, a gente sabe que rede de apoio é uma dificuldade. Então, para você, como é que foi conciliar toda essa estrutura de voltar a trabalhar com uma criança? Você foi para a creche? Você botou para onde? Quais foram os teus caminhos? Então, pela UFRJ, que eu ainda estava lá, eu tinha direito a 4 meses de licença maternidade. E aí foram os 4 meses que eu fiquei sem ir para a UFRJ. Consultório. Atendeu normal. O que você acha? Eu acho que você atendeu normal. Atendi. Eu fiquei ali, o primeiro mês da Maria Fernanda, eu levava ela para o consultório comigo. Ela ia comigo. E aí eu levava, assim, sobre rede de apoio. Eu sou muito abençoada, Vitor. Nossa, muito. Porque a minha família sempre foi um suporte incrível. O pai da Maria Fernanda me ajudava demais, demais. Assim, às vezes eu tinha que atender num horário, né, que ele estava presente, né, que ele conseguia estar com ela. E aí a gente, assim, às vezes eu programava para atender à noite, quando ele chegava do trabalho. Saía com ela, encontrava ele no consultório e ele ficava com ela no corredor do consultório. Então, assim, isso eu posso dizer que, assim, sempre fui muito abençoada, porque eu tinha ajuda, né? Tenho muita ajuda. Sim. Eu acho que sem a rede de apoio, assim, não sei como seria, mas eu senti muito, né, a pressão, o que era realmente toda essa demanda quando eu me separei. E aí, isso foi, assim, muito desafiador. E aí foi quando você entrou na minha vida. Tá, calma, vamos falar para seguir essa cronologia. Então, você tem uma recém-nascida, você tem apoio, você tem suporte, e aqui você tem uma segurança, que é a bolsa de R$2.000, e você tem o teu consultório. E trabalhando aqui com mulheres, trabalhando com vendas ali há 5, 6 anos, esse suporte, e na verdade não é só para mulheres não, para todos nós. Essa segurança, esse suporte, muitas vezes nos prende ou não permite que a gente avance. Então, eu sei que para você foi um processo difícil, porque você tinha uma segurança financeira de R$2.000 e você tinha os seus atendimentos que complementavam uma renda relativamente boa. Então, conta como foi o momento da decisão de eu vou largar esse financeiro. Você tomou essa decisão ou tomaram para você? Como é que foi? Deus é muito bom, né? De fato, assim, eu tinha muito medo de perder R$2.000. Sim. Porque, pelo menos, pagava ali, né, meu aluguel, condomínio, e o resto a gente dava um jeito. Aí vinha do consultório. Só que era uma loucura.
Porque com 4 meses, a Maria entrou na creche. Precisei colocar ela muito cedo. Foi uma dor, mas não tinha o que fazer. Sim. Precisava trabalhar. Só que é isso, assim, você volta a trabalhar, mas com as despesas ainda maiores, né? Porque uma creche é cara. Então, quando eu me vi nesse cenário, dividindo a agenda, né? A parte acadêmica, o consultório, a minha filha, a minha casa, mulher, né? Eu falei, isso tá uma loucura. Isso não dá certo. Estava à beira de um burnout. Porque eu vivia muito sobrecarregada, muito sobrecarregada. E aí, a minha virada foi quando, uma vez, eu passei, assim, na sala, e aí tem um espelho na minha sala, e eu me olhei com um semblante que, assim, eu nunca tinha visto, sabe? Uma postura, né, retraída, com um pano de prato Mãe, no dona de ombro. casa. E eu falei, o que aconteceu comigo? Não estou feliz. E aí foi quando eu falei, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Mas eu não tinha coragem. Imagina. Eu não tinha coragem. E aí é que eu falo, Deus sabe de tudo, Deus é incrível. Porque em janeiro 2025. de 2025, eu precisava renovar essa bolsa, né? E eu sempre entregava um relatório e esperava a aprovação do relatório. Isso aconteceu, né? Desde 2021 isso acontecia. E aí tinha as assinaturas online, enfim. Em janeiro, quando veio a resposta da aprovação do relatório para a renovação, a professora responsável não viu o e-mail, que chegou só para ela. E eu esperando o e-mail chegar, para mim também, como sempre chegou, mas eles mudaram a dinâmica e só estava chegando para o professor responsável. Ela acabou não vendo, era um período de férias dela. Bolsa cancelada. Falei, como assim? O que aconteceu? Ela perdeu o prazo da assinatura e eles cancelaram a bolsa. E ela falou para mim, fica tranquila, a gente vai dar um jeito. Eu falei, olha, tudo bem, mas eu preciso continuar trabalhando, eu tenho uma filha. Nesse período em que a gente está tentando resolver, eu não venho para cá e vou me dedicar ao consultório. E aí, assim, foi Deus. Sim. Você não vai, não? Ah, vai sim. É a famosa zona de expulsão, né? Porque às vezes, quando a gente fica literalmente com medo ou com uma certa covardia de tomar a decisão que é óbvia, Sim. porque quando a gente olha para 2000 e olhando para os seus atendimentos hoje, 2000 você faz 2000 num dia, com toda a humildade, é algo que naquele momento talvez você não conseguia enxergar, porque o medo e a natural segurança que você tinha eram mais fortes, eram maiores. E aí, então, Papai do Céu tira essa tua bolsa, você começa. Então, a gente tem um encontro aqui, olhando empresarialmente, como mentor, como amigo. Então, chegou em abril, mês de abril agora de 2025. Conta como é que foi o mês de abril e traz de abril para cá o que está acontecendo na tua vida. Importante falar que, quando isso aconteceu, né, eu estava muito insegura. Né? Eu estava ainda com muito medo. Mas me joguei, falei, isso aqui vai ter que dar certo. Comecei os atendimentos no consultório, né, com mais frequência, porque eu não precisava dividir a agenda. Comecei a trabalhar mais a parte do digital, Instagram. E quando, né, teve essa virada, eu falei, se eu estava preocupada com o financeiro, acho que vai ficar tudo bem. Mas ainda a insegurança de, deu tudo certo na primeira semana. E a segunda? E o próximo mês? Como é que vai ser? Então, assim, eu ainda estava muito tensa com aquilo. Até que conseguimos a bolsa de volta. Você vai voltar? É um teste, né? É um teste, né? Sempre é. Você vai voltar? Eu juro, pensei 1000 vezes. Acho que eu vou. Acho que eu vou. E aí pedia muito a direção de Deus. Assim,
eu acho que quando a gente... eu já me enxergava em outro lugar, em outro nível. E eu falo muito que um pai nunca mostra para um filho aquilo que ele não pode dar. Você nunca vai levar seus filhos numa loja de brinquedos e, né, deixar eles olharem tudo se você não pode comprar. Então, eu já me via onde eu gostaria de estar, né? Como eu gostaria de me vestir. Eu já me via. Eu falei assim, não, eu sei o que Deus tem preparado para mim. E aí eu falei, não vou voltar. Conheci você em abril. E aí, como você fala, era uma menina insegura. Corajosa, mas insegura. Eu achava que eu não era boa o suficiente. Eu achava que eu não dava conta. Então, assim, fui com medo, mas fui. Eu acho que aí quando a gente fala lá da criação, né? A determinação, o ser boa, sempre fui muito esforçada. Então, agora vai ter que ser. E eu sempre me vi, embora tivesse essas dúvidas, eu olhava os feedbacks, né? As minhas pacientes e eu sou uma boa nutricionista, né? Mas eu me dei conta que sou uma péssima vendedora. Não sei vender. E, no final, a gente vende um serviço. Sim. Só que eu também me culpava, porque você trabalha na área da saúde, você trabalha com pacientes, você trabalha com vidas. Você não tem que pensar em vender. E aí tinha essa crença limitante. Sim. Esse é o meu trabalho, sabe? É a minha formação. E aí eu tinha essa insegurança também de talvez sair do Nutri para vendedora. E aí o vendedora, né? Eu acho que a gente recebe desde a infância informações negativas sobre venda. E até mesmo aqui quando você fala, não queria ser vendedora, a gente sem perceber dá um tom para a venda como se fosse algo negativo. Sim. E quando a gente olha para o teu trabalho, por tanto que você estudou e pela capacidade que você tem de resolver problemas e ajudar a servir, não vender é um pecado, não vender é um crime, não oferecer isso para outra pessoa é ruim. Sim. Você tem essa obrigação porque as pessoas precisam de você. Então, eu aqui como mentor falo, assim, Larissa entrou em abril, hoje nós estamos em dezembro, como ela disse, ela entrou como uma menina, hoje é uma baita mulher, empresária, bem-sucedida, mas não se enganem, não teve trabalho fácil. Quantas reuniões a gente já entrou, Larissa, tudo bem? Meu Deus, não está nada bem. Ela sabe, assim, tem tudo gravado. Então, não existe essa facilidade que o mercado prega, não existe. O que ela conquistou com muita luta, muito trabalho, com muitas oscilações. E eu acho que é importante deixar isso claro para não vender essas falsas ilusões, que faz isso, faz aquilo que você vai fazer 1 milhão. Não, é trabalho para caramba. E ela trabalhou e trabalha muito. Então, hoje, como mentor e amigo, né, o que eu vejo é uma rotina que é muitas vezes insana. Muitos atendimentos, Maria Fernanda, cuidar de você, cuidar da própria vida, cuidar do seu corpo. Então, não é fácil, não é simples. É isso, como é que você consegue? Como é que você consegue equilibrar todos esses pratos? Porque se engana quem acha que alguém equilibra todos os pratos. Eu acho que esse aí é o maior aprendizado, porque as pessoas falam assim, como é que você consegue equilibrar? Você não vai equilibrar todos. Um vai cair, não tem jeito, é impossível. Então, a gente tem que se adaptar e falar, bem, quais são os pratos mais importantes nesse momento que a gente tem que fazer. Então, quando a gente olha para esse presente hoje, né, para uma mulher que ressignificou a venda, que olha para a venda de uma forma diferente, uma mulher que cobra muito mais caro, uma mulher que talvez em dezembro, quando você está vendo esse vídeo, não tem mais vaga para ela atender, não tem mais vaga na agenda dela, e provavelmente para janeiro e fevereiro também as vagas estão sendo esgotadas. Quando a gente olha para esse cenário e quando a gente olha para aquela Nutri lá que começou, se formou, ou para aquela Nutri que começou a estudar, você conseguia imaginar que você chegaria aqui desse momento, do jeito que você está, 2025, como é que você está agora? Não imaginava. Sonhava muito, mas eu confesso assim, que as coisas aconteceram de uma forma que foi além assim, do que eu esperava, do que eu planejava ali. E quando você me falou do tema, né, do podcast, né, como é que você consegue? Fiquei pensando,
Como é que eu consigo? Não sei. Sim. Não estou aqui para romantizar a correria. Não estou aqui para romantizar as demandas, a loucura da vida. Foi o que você falou, assim. A gente entra em reunião, às vezes eu estou descabelada, às vezes eu estou com criança doente em casa, às vezes eu estou arrumada para ir para a academia, às vezes eu estou pronta para entrar num atendimento. É corrido, não é fácil, não é. Mas eu acho que, assim, hoje, o que eu penso? Eu dou o melhor que eu posso dar nas condições que eu tenho. E eu não vou conseguir ser 100% o tempo inteiro. Sim. Vai ter dia que eu vou ser 100%, vai ter dia que eu vou ser 30%, e está tudo bem, sabe? Quando eu falo com uma mulher sobre emagrecimento, porque eu já vivi isso na pele, dentro de uma rotina muito bagunçada. Sim. Dentro do caos. Então, quando uma mulher fala para mim, Nutri, é difícil. É difícil porque tem as demandas de casa, porque eu tenho os meus filhos, porque tem marido, porque tenho trabalho. Eu falo, eu sei. E eu sei, não é da boca para fora, não, porque é difícil para mim também. Sim. Então, eu acho que, assim, a minha virada em relação até o meu trabalho foi quando eu entendi que, cara, não dá para falar só de alimentação. Não dá para falar só, você vai comer isso aqui nessa quantidade. A gente oscila. Ninguém para a vida para viver um processo de emagrecimento, um processo de ganho muscular. A vida está acontecendo. E você vai estar vulnerável aos acontecimentos da vida. Então, como que a gente pode fazer para que isso seja mais leve, para que isso seja mais fácil? Enfim, acho que eu até pulei. Não, tá ótimo. Porque eu, como também trabalho com muitas nutris, né? Eu acho que o desafio de vocês é entender, de muitas de vocês, né? Entender a real importância do trabalho, que não é prescrever dieta, não é isso. E se você é nutri, está ouvindo e achando que o teu trabalho é prescrever uma alimentação, é muito mais do que isso, é muito maior. Então, eu devolvo a você com uma pergunta, né? Sabendo que esse mercado é um mercado que hoje a gente tem, não sei em números, mas um alto número de nutricionistas. E quando veio o digital para o mercado, você passou a concorrer com a Nutri do Rio e com a Nutri da Inglaterra. Sim. Então, olhando para esse mercado, que é um mercado grande, as pessoas subiram o nível de consciência que precisam de vocês. Mas a pergunta, então, é o porquê você? Né? Então, se eu vou procurar uma Nutri para minha esposa, por que eu escolheria a Larissa? O que a Larissa tem de especial? Porque a gente vai para além da teoria. Eu não fico só na prescrição da dieta. Na verdade, eu nem gosto desse termo. Tem algumas nutris que falam, não, mas nutricionista trabalha com dieta, né? Ai, não gosto. Dieta é uma crença limitante, né? De que é difícil, já tentei, já fiz a dieta disso, daquilo. Então, a gente passa da dieta, da prescrição, para a vida real. Como é que eu vou me alimentar bem em dezembro, que é um mês de confraternizações, amigo oculto, qualquer dia. Sim. A galera te chama para beber ali, vamos tomar um chopp. Vamos fazer uma confraternização dos amigos que você não vê durante todo o ano, mas no final do ano vocês se encontram. Como é que eu vou viver um processo de emagrecimento ali próximo do Natal, do Ano Novo? Isso é vida real. Sim. Então, eu acho que esse é o diferencial, assim, não ficar na teoria. É realmente ser empática de verdade, com a realidade dessa mulher. Com que essa mulher fala para mim, né, sentada na minha frente, Nutri, tá difícil. Eu sei que tá. Como que a gente pode deixar isso mais leve? Eu não quero que a sua prescrição, a estratégia nutricional, seja mais uma demanda para você resolver. Senão não dá certo. Senão você larga, você faz uma semana muito bem, a segunda já tem os desafios, a terceira, não vou voltar. Então, hoje, o que eu proponho vamos fazer com que seja um processo fácil, leve e sustentável, independente do que você está vivendo. E aí entra a parte às vezes você vai ser 100%, às vezes você vai ser 30%. Às vezes você vai conseguir se dedicar, às vezes não. Só que quando não, isso também precisa ser leve. Não pode ser mais uma culpa, né? Não pode ser mais uma demanda. Então, eu acho que esse seria o diferencial, é o que eu trabalho hoje. O que eu vejo também, Lari, é a questão
individualidade, né? Porque eu acho que dentro da tua área, e na verdade dentro da maior parte das áreas, não há receita de bolo. O Vitor é o Vitor, a Lari é a Lari. Então, o que você vai prescrever para o Vitor é diferente, porque o Vitor tem uma rotina diferente, família, etc. Então, fala um pouco desse teu trabalho olhando para a individualidade, ou seja, dentro de todas as suas pacientes, como você as enxerga respeitando as suas individualidades? Hoje eu trabalho com o método emagrecer, né? Que foi construído com a sua ajuda, né? Esse nome foi uma sugestão sua. Assim, Emagrecer com S, né? com S. Emagrecer com S. E o que eu percebi às vezes essa mulher chega no consultório com muitas questões, não só a parte da alimentação, né? Eu trabalho com o emagrecimento feminino, né? E aí, depois da maternidade, foi que eu realmente falei, não, eu quero falar com mulheres. Lari, você atende homens? Atendo. Normalmente, marido, namorado ou alguém que vem por indicação e fala, eu queria muito ser atendido por você. Mas hoje a minha fala é muito voltada para mulheres. E eu percebia que quando essas mulheres chegavam no consultório, elas queriam resolver tudo em uma consulta só. Só que a primeira consulta a gente apaga um incêndio. A gente não consegue resolver tudo. Por que isso? Porque entra o estresse do trabalho, entra a rotina de casa, a separação com o marido, a mudança no trabalho, as fases do filho, que um dia dorme, no outro dia não dorme, acorda de madrugada, enfim. Então, são muitas questões. E aí, dentro do método emagrecer, foi quando eu entendi, eu preciso ser o mais individual possível. Eu preciso olhar para essas mulheres de uma forma muito cuidadosa, né? Então, quando elas entram num acompanhamento comigo, a primeira consulta é a organização da casa. Entendendo quais são os sabotadores, quais são os gatilhos, o que é um ponto forte, o que é um ponto fraco. A partir daí, a gente consegue entender como que vai ser esse tratamento, esse acompanhamento. O segundo mês, o que deu certo no primeiro? Tá, então é aqui que a gente vai colocar mais energia. O que deu errado, né? Então, assim, olhar para essa individualidade é entender que essa mulher, ela vai oscilar, inclusive, nos meses, né, do ano, ao decorrer de um ano. Então, quando eu sento para conversar, eu tenho paciente que fala assim, é tipo uma sessão de terapia. Sim. Porque a gente não fala só sobre alimentação. Essa semana eu atendi uma paciente e aí eu estava com um buraquinho na agenda que eu tinha separado para fazer atividade física. E a gente estava conversando, a conversa estava tão boa. E eu nem sei em que momento a gente falou sobre nutrição, sobre alimentação. Porque a gente entrou em todos os pontos da vida dela, que no final vão influenciar nas escolhas alimentares. Com certeza. Vão influenciar no fato de ela vai chegar estressada do trabalho meia-noite, ela vai pedir um iFood ou ela vai comer a marmita que está na geladeira? Ela vai tomar uma taça de vinho numa terça-feira porque ela está muito estressada? Isso influencia. Então, eu não posso negligenciar a vida dessa mulher. Eu não posso falar para uma mãe, olha, sono é importante para o emagrecimento, você tem que dormir bem. Sim, com certeza. Eu acho que aí talvez seja um dos grandes diferenciais, que é entender e respeitar essa individualidade. E aí a gente está entrando na reta final, então eu quero entender o seguinte, olhando para resultados, né? Então, traga para a gente pelo menos um exemplo de uma paciente que foi um desafio, mas que alcançou, que atingiu. Divide um pouco com a gente sobre resultados. Eu ficaria aqui falando. É covardia falar de uma, né? Mas escolhe aleatoriamente uma, vai. É covardia. Assim, eu tenho pacientes incríveis, pacientes. E são resultados diferentes, sabe, Vitor? Porque eu já vi mulheres que queriam engravidar e engravidaram. Eu já vi mulheres que, ao viver o processo de emagrecimento... E aí é isso, assim, o paciente entra no consultório e fala, se você vier aqui só para dieta, esquece, eu não sou essa profissional. A gente vai viver agora um novo momento. E esse momento inclui você olhar para você com mais amor, com mais cuidado, com mais respeito. E aí, uma paciente, isso ficou muito na minha cabeça, ela
vivia em um relacionamento onde o principal sabotador do processo de emagrecimento dela era o namorado. Toda vez que ela estava focada demais, ele vinha e ela não conseguia sair daquele looping, né? De emagrece, engorda, emagrece, engorda. E aí, quando ela realmente... Não, eu vou. E aí, virou essa chave para... É o meu momento. Ela voltou na outra consulta e falou, Nutri. Terminei. Falei, como assim? Não dava, assim, não estava acompanhando. E aí a postura dela estava diferente, sabe? Então, eu acho que o resultado não é só em número, o resultado não é só na balança. Quando eu vejo essa mulher se empoderando, sabe? Se sentindo, voltando a se sentir bonita, poderosa, quando ela recupera a autoestima. Claro, assim, eu tenho mulheres mães, e aí vou citar aqui o caso da Heloísa, que eu falo assim, a Heloísa é um case de sucesso. Ela emagreceu só em 2025, 24 quilos. E aí ela já me mandou mensagem e falou, Nutri, acho que 25 agora, hein? Porque mãe de 2, o filho dela é da turma da Maria Fernanda, então tem a mesma idade, 2 anos e meio. E numa rotina de trabalhar fora, intercalar com home office, mas são 2 crianças, é o marido que trabalha embarcado, então ela fica 15 dias sozinha com as crianças, e ela chegou para mim desacreditada. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, mas estou aqui, né? Tem que cuidar da saúde. Estava com sobrepeso, estava com alteração dos exames, e aí ela sempre falou para mim, olha, não vem com nada mirabolante não, porque não dá. E o ambiente de casa era um ambiente que tinha ali alguns sabotadores Sim. também. Então, acho que quando ela entendeu que era o momento dela, ela conseguiu contornar todos esses fatores e emagreceu 25 quilos. Sensacional. Sem medicação, alimentação e atividade física que ela não fazia e começou a fazer. E hoje ela inspira outras mulheres. Eu falo assim, gente, o tanto que vem de pessoas pela Heloísa, por indicação dela, pessoas, mulheres que querem viver o mesmo processo. Por quê? Porque foi incrível, mas porque ela mostrou também a realidade. Sim. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma vida corrida, eu tenho festa de criança todo final de semana, que é um sabotador. Sim, sim, total. Mas foi possível de um jeito leve. Perfeito, excelente. E assim, eu acho que é muito mais do que os números, você está certíssima, corretíssima, né? É muito mais sobre quantos quilos ela perdeu e, na verdade, é sobre o impacto que você causa nessa vida, que não é um impacto só nela, mas vem na família. Sim. E entrando na reta final, então, eu quero que você deixe um recado, e esse recado não necessariamente é um recado olhando para a nutrição, mas esse recado é para essa mulher que está assistindo, que é essa mulher que muitas vezes pensa em desistir, essa mulher que chora escondido, essa mulher que, sabe, essa mulher que passa pelo que você passou, pelo que você passou por essas dificuldades. Então, o pedido é, deixe um recado para essa mulher, para mostrar para ela que existe luz no fim do túnel, existem outras possibilidades, que por mais que exista a arrebentação ali na frente, quando a gente se mantém, quando a gente passa, a coisa acontece. Então, é o teu momento de fala, é o teu recado aí para elas. Acho que, assim, mulher, olha para você, sabe? A vida está acontecendo, as demandas estão aí, mas você importa. Você não é perfeita e também não acho que a gente deva buscar essa perfeição, mas cuida de você da forma que você conseguir cuidar, dando o melhor que você pode dentro da condição que você tem, mas não deixe de olhar para você. Excelente. Pessoal, agradeço aqui a Larissa de coração aí pela... Eu também tô. Foi algo que, como eu comentei no início, até mais acelerado agora, com muito mais calma, é uma realização de um sonho de ter o meu próprio podcast. Esse é o primeiro e, assim, não tenha dúvida que eu vou para 100, vou para 200 encontros como esse. Para mim é extremamente enriquecedor te ouvir. Eu vou me emocionar, eu tô não aqui fica, com o não. olho cheio de lágrimas. Mas você é alguém que a gente sempre fala, né? A gente se encontrou nessa jornada e Papai do Céu é muito bom em momentos muito parecidos. Você estava num momento de transição, eu também. Eu estava numa jornada de, cara, vou fazer meu negócio, vou empreender. E a gente vai crescendo, passando também por desafios muito similares. Então, na minha cabeça, não tinha outra pessoa a não ser você de estar aqui nesse primeiro encontro.
Então, agradeço você, agradeço a todas vocês. E agora, como isso é novo, para mim é importante, curte, compartilha. Eu sempre quis falar isso, toca o sininho, manda para todo mundo, porque esse é o primeiro de muitos. A ideia aqui, eu estou refletindo muito se é só feminino, mas a ideia é trazer pessoas aqui que possam dividir, compartilhar histórias e outras pessoas que estão aqui no Brasil e no mundo todo possam ouvir e se sentir tocadas de alguma forma. Então, agradeço, Lari, de coração. Obrigada a você, Vitor. Tamo junto. Posso pedir para me seguirem também? Por favor, né? Detalhe importante. Vamos lá, Lari, seu momento. O meu Instagram é @nutrialveslari. Lá eu compartilho a minha vida, compartilho a minha rotina, o caos, a parte boa, mas sempre tentando trazer leveza. Então, vai ser um prazer receber essas pessoas e poder ajudá-las. Mais uma vez, muito, muito obrigada. Excelente. Para quem me seguir, Victor Carvalho Mentor, também, que quer falar sobre venda, quer falar sobre negócio, vai ser um prazer acompanhar. E se você assistiu esse podcast até o final, vai lá no Instagram da Lari, ela já trouxe o Instagram, mas eu vou botar na descrição, e manda a palavra, como é que você consegue, manda a frase, como é que você consegue. Ela vai entender que você veio desse podcast e vai te dar um presente especial. Combinado? Lari, muito obrigado, um beijo grande a todos, até a próxima, tchau, tchau.